Olá, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Hoje eu venho apenas trazer uns tópicos explicando como vai ser os episódios e explicando algumas coisas importantes para nós continuarmos. No YouTube que eu larguei um episódio, foi o primeiro e agora virá outros. Não sei quantos serão, mas estou preparando já. Então, todos esses episódios que eu vou gravar no YouTube será para ajudar a nos curar. Isso é muito importante. O mundo precisa disso. Nós também precisamos. Coisas que até a gente nem imagina, mas depois no que os episódios estiverem prontos e a gente lê, vai entender isso que eu quero dizer agora. A cada episódio será como uma gota no grande oceano das explicações. Então, nós devemos prestar atenção. Vai ter um tempo para vocês estudar não vou ficar lançando vários ao mesmo tempo, porque vai ser uma compilação que eu vou fazer. Eu iniciei a pesquisar e estudar isso com 18 anos e ainda continuo, não parei ainda e tenho toda certeza que não vou parar nunca, é infinito conhecimento. A cada tempo que a gente passa e amadurece, vai tendo mais evolução, condições também, a gente vai aprendendo mais coisas diferentes. Mas o necessário e a base de tudo nós vamos aprender agora, nesses episódios. Muitos ensinamentos já estão vivos, né? Naturalmente, na nossa vida. Só que a gente às vezes não se dá conta. Mas ainda é um milésimo do que ainda nós temos para acrescentar. Então nunca vai ser algo completo. Sempre tem acrescentar mais alguma coisa. Bom, as novas revelações que eu vou explicar agora da diferença das pessoas, como é que acontece, cai nas nossas mãos conforme nossas condições de entendimento. E afirmo isso porque não existe coincidências, nem acaso. Então, quando nós estamos pronto para receber, a gente recebe. Jesus, quando veio à Terra, ele não trouxe todo o conhecimento que ele poderia ter deixado para nós. Por quê? Nós não tínhamos condições naquela época de saber. Só aquilo que ele deixou foi o mais importante. Então, a gente tem que compreender que tudo que vem para nós é o tempo certo, porque Deus, ele é onipotente e onipresente. Então essa presença que ele tem em tudo, em todos, ele sabe o que cada um tem dentro de si. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ele sabe as nossas células, como estão funcionando, tudo. E ele sabe o momento certo de nos enviar uma revelação, um conhecimento para nos ajudar a trilhar melhor o nosso caminho. Só que muitas vezes ele tenta fazer isso de alguma forma, mandando um livro, um amigo, um curso, um vídeo, e a gente acha melhor ficar lá olhando outras coisas, fazendo outras coisas numa zona de conforto e não quer aquilo ali. Então aí ele também não pode, não tem condições de fazer pela gente. E ele sabe como enviar, sabe exatamente, mas tudo depende da nossa aceitação.
Ninguém é obrigado a receber um presente que não quer. Muitas vezes existe histórias que contam que às vezes vem um presente enrolado num papel de jornal e a pessoa fica tão magoada com aquilo e às vezes tem uma joia preciosa ali dentro. Então, às vezes, a aparência de algo nos deixa, às vezes, desinteressados daquilo. E às vezes até pode levar aquele presente e largar, não abrir, deixar lá por anos e não sabe que tinha ali uma joia muito preciosa. E é o que Deus às vezes nos dá na nossa vida e a gente não entende, não abre o pacote do presente, porque aquilo já vem enrolado num jornal mesmo, né? Para que vai abrir? Sabe lá o que tem de pior lá dentro. E aí fica assim. Então, devido a esse fato, existe as diferenças das pessoas, umas às outras. Eu, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu sempre queria ajudar as pessoas, aquilo que eu fiz e deu certo e era muito bom. E aí eu queria que as pessoas também ficassem tão felizes e conseguissem resolver aqueles problemas na vida delas, assim como eu consegui, foi ótimo. Mas as pessoas não entendiam. Eu falava e é como se eu falasse em outra língua. Eu ficava triste, né? Só que aí com o tempo eu aprendi, não, cada um tem, não adianta falar. Tem que esperar e respeitar. E outra coisa que eu gostaria muito que vocês ficassem sabendo é que nos episódios eu não vou falar de religião, nem de seita, nem de qualquer segmento religioso específico. Não. Eu vou trazer apenas o que está dentro da ciência que trata da natureza, origem, observações, filosofia moral, tá? E essa que consiste nas relações estabelecidas com o nosso mundo aqui na Terra, ou seja, entre os dois mundos, o da Terra e do céu, ou da Terra físicos e da Terra do espiritual, do céu espiritual. Desculpe a troca que eu fiz. E aí eu sei que muitas pessoas vão pensar assim, mas por que tu vai falar do espiritual? Tem necessidade disso? Não dá para deixar para falar de outras coisas? Não. Por quê? Os dois mundos, tanto aqui na Terra como no céu, vamos dizer assim, que é a parte espiritual, é o invisível para nós aqui na Terra, para alguns outros até enxergam que acontece lá no mundo espiritual. Recebem também mensagens de lá. Então, o espiritual faz parte, e como eu já falei no primeiro vídeo, ele é a origem da nossa vida. Nós estamos aqui apenas numa escola, um grupo na escola, outro grupo no hospital. Então tá tudo dividido, cada um tem que estar no lugar que está. Não, Deus não errou de endereço. Aonde a gente está é o lugar. Então, não podemos deixar de lado de falar no mundo espiritual, porque pertence a cada um de nós. E é como uma fórmula matemática ou química. A fórmula tem uma sequência. E se eu trabalhar com ela só até a metade, o meu resultado vai ser negativo, vai ser errado. Eu não vou conseguir chegar. A fórmula química também não posso trabalhar com ela só até a metade para ter o resultado. E eu não posso agora, nesses episódios, falar só da parte física. Eu tenho que falar do espiritual também, porque se nós não entendermos
essa ligação, nós não vamos entender como nos curar. E o que a gente quer aqui é aprender a nos curar. Mesmo que a gente não tenha interesse de curar nada, mas pelo menos a gente vai saber. E poderá até convidar uma pessoa, assiste tal vídeo que ali, quem sabe tu consegue. Né? Não estou dizendo que eu vou dar a chave de ouro para vocês, eu vou mostrar o tesouro perdido da cura. Não, eu só vou passar o conhecimento e vou trazer umas técnicas também para nós fazer, para nos limpar das crenças, de muitas coisas. Se vocês quiserem me ligar e perguntar alguma coisa específico, individual, íntimo, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição. Para não ficar assim, às vezes as pessoas querem, mas aí nos comentários tem... Não quer que fique ao público isso aí, né? Então a gente deve respeitar e se quiser pode entrar em contato comigo. Só que às vezes o meu telefone eu não atendo porque eu estou ocupada, eu não posso falar no telefone. Mas insisto, tá? Mande uma mensagem no WhatsApp para mim, que aí depois, no momento que eu puder, eu entro em contato. Bom, era isso que eu tinha para falar, principalmente essa parte. E só um detalhe que eu vou falar do que Jesus fez aqui, para a gente entender o processo da cura, já uma base bem simples, que Jesus não fez milagre, não existe milagre. Milagre não existe, existe o conhecimento da ciência e aí a gente torna a entender o porquê que aconteceu aquilo. Quando Jesus dizia para a pessoa que chegava perto dele, ele olhava a pessoa e aí perguntava: o que você deseja? E era uma pessoa que não enxergava. E dizia: eu quero enxergar. E aí Jesus fazia o processo de cura e dizia: agora vá e não peque mais. Por que ele já simplesmente não podia fazer o processo para todas as pessoas coletivamente que estavam doentes e assim passava a mão e curava todos ao mesmo tempo? Por que não aconteceu isso? Por que aconteceu só entre 12 ou 13 pessoas, mais ou menos, que aconteceu essas curas? Por quê? E outros que foi quando ele fez os ventos parar e o mar cessar a sua fúria, também foi um processo que ali se fez, que a natureza obedecia o comando dele. Esse é um detalhe importante, por isso que a gente é a observação da natureza também. Então, por quê? Pense, por que ele não fez assim para todos ao mesmo tempo? Porque ele tinha que perguntar e receber a resposta dessas pessoas. E ele via intimamente o que se passava com a pessoa e via que realmente aquela pessoa queria se curar. Porque quando a gente não quer uma coisa, pode fazer todas as técnicas do mundo, tomar todos os remédios, não vai se curar. Então ele perguntava, a pessoa dizia que queria se curar e ele curava. E por que depois ele dizia assim, e não peque mais? Uma que ele via tudo o que tinha dentro da pessoa, a vida dele, o que ele fez, como ele nasceu, onde ele nasceu, os pais, tudo ele sabia. E sabia todo o procedimento que a pessoa tinha na sua vida, como as atitudes, os pensamentos. E aí ele sabia que aquela doença era devido a certas coisas da vida dessa pessoa. E quando a pessoa, ele falava e perguntava isso,
que queria se curar, ele entendia que a pessoa queria mesmo. E quando ele dizia, vai, não peque mais, no momento que a pessoa recebia essa orientação, na mente dela vinha as coisas que ela fazia e que ela, naquele momento, se deu conta que aquilo lá é aquilo, ela não podia mais fazer. Ela entendeu que aquilo era errado. E quem sabe nesses episódios nós não vamos também receber esse alerta daquilo que não devemos fazer na nossa vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês e deixar vocês pensando nisso, que não existe milagre e que Jesus também disse, como eu falei no outro episódio, que ele fez e nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez naquele momento, porque ele pode tudo. E a gente também, um detalhe importante, que nós só recebemos as revelações de cura no tempo certo, como eu falei. E existe muitas revelações que ainda a gente não recebeu porque a gente não tem permissão devido ao nosso comportamento hoje na Terra. Os nossos sentimentos hoje na Terra, nós somos muito bélicos. Existe pessoas que gostam de brigar, gostam da guerra, gostam dos sentimentos de vingança, né? Vivem isso intensamente. Não perdoa, vinga. Então, isso aí. Então, quando a gente tiver modificado esses sentimentos, aí nós vamos receber muitas coisas legais neste mundo. Então, era só isso que eu tinha para falar e falei já muitas coisas. Desejo para vocês muito amor. Pense, acredite, confie. Deus criou tudo que existe na nossa volta e muito mais que a gente não sabe ainda. Então vamos pensar nisso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Arigatou.